Bom dia. Dando continuidade aos estudos do Evangelho, eu abri o acaso e caímos no capítulo 19, no item de fé religiosa, condição da fé inabalável. É o item 6. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina. Aceita sem verificar tanto o falso quanto o verdadeiro. E choca-se a cada passo com a evidência e com a razão. Em excesso, a fé leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também é verdadeiro na luz. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. Uma das razões pelas quais eu adotei o Espiritismo como filosofia de vida é essa, porque não faz proselitismo. Kardec não faz a menor condição de ganhar ninguém para o Espiritismo. Sim, ele se preocupa com a divulgação e com a propagação da doutrina no sentido de alastrar o conhecimento humano, a evolução da humanidade, mas não no sentido de conversão a uma religião que ele mesmo não quis fundar. Ele, na verdade, e isso fica muito claro, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, contendo a explicação dos ensinamentos morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Ele não faz um novo sistema, tá? E ele também fala aqui na introdução que ele não quis fazer uma nova religião. Ele diz que o Espiritismo seria a abóbada sob a qual todas as religiões poderiam se abrigar. Por quê? Porque ele explicaria aquilo que os sistemas filosóficos de cada religião se defrontam e não conseguem explicar. Ok? Então, ele diz isso, ele não é o fundador de uma religião, ele é fundador de um pensamento filosófico e de uma ciência, segundo ele mesmo diz. A Revista Espírita é Jornal de Estudos Espíritas. A Sociedade Espírita de Paris era Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então, você vê que ele dá muita seriedade ao caso. Kardec era racionalista, Kardec era positivista. Para quem não sabe o que é positivista, é uma ala da ciência que precisa demonstrar em qualquer ocasião, para ser uma lei, um evento tem que ser demonstrado em qualquer situação em que ele esteja nas mesmas condições. Então, por exemplo, se eu puxar um corpo, se eu soltar um corpo aqui e ele vai cair, em todas as ocasiões que eu fizer isso, ele vai cair? Sim, então existe uma lei que se chama gravidade, que é fruto da observação dessa atração que o centro da Terra faz sobre os objetos que estão na sua superfície. Então, os positivistas, eles são muito, digamos assim, objetivos. Eles pretendem não influir na observação. Eles são praticamente uma observação assim, contra fato não há argumento. E o Kardec era desse jeito. Então, quando ele vai para as mesas girantes, ele vai com olhar cético.
E ele é convencido de que há uma inteligência por trás daquelas respostas, porque uma mesa não é inteligente e não poderia dar respostas inteligentes. E aí ele vai o quê? Investigar com o olhar científico da sua época. Kardec é um ser do seu tempo, que atribuía à razão toda e qualquer matéria, um racionalista. Então, ele não vai criar um dogma, ele não vai criar uma religião. O dogma do espiritismo, na verdade, é digamos assim, uma consequência dos estudos. Por isso é dogma, porque não há uma prova material ainda, né? Que seria a reencarnação. Mas existem vários, né, fatos na realidade nossa que nos dirigem, induzem a crença na reencarnação. Não só na nossa realidade, como nas escrituras, nos diversos sistemas de crença. Né? E para quem quiser saber, tem aí na BBC, no jornal da BBC, ele tem alguns casos de crianças que se lembram terem sido assassinadas em guerras e que foram aos locais e apontaram o local, o seu nome, que batalhão pertencia. Tem um que virou livro, que era o menino que entendia tudo de avião, e ele dava o nome dele, qual batalhão, como ele morreu, aonde ele morreu. E o avião dele foi localizado na Segunda Guerra, naquele local, lá no Japão, né? Ele é americano e ele sabia ler cartas aéreas, sabia todos os modelos de avião daquela época. Isso virou, o pai era um cético, um ateu, e o pai ficou impressionado e foi pesquisar tudo. Então, por isso virou um livro, toda a pesquisa do pai. Então, que existem sinais da reencarnação, existem. Mas, para a ciência positivista, a reencarnação ainda é considerada um dogma. E dogma é justamente um ponto sobre o qual não há prova e que você acredita por acreditar. Tá? Mas se você levar em consideração todos os postulados da doutrina, você vai ver que a racionalidade está na base dela. Por isso, o Kardec fala da fé raciocinada, e esse ponto é o da fé raciocinada. Mas aqui, ó, bem aqui no iniciozinho, ó, no frontispício, está escrito assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Aí, meu filho, é isso. Porque no momento que a ciência diz alguma coisa que vai contra aquilo que a gente acredita, Kardec diz, siga a ciência. E a ciência, no momento que ela não questionar mais as suas próprias conclusões, ela deixa de ser ciência e se torna dogma. Então, eu acho bonita esse elo que o Kardec constrói entre fé, religião e ciência. Eu vou deixar até o card aqui sobre o vídeo Ciência e Religião, e que deu origem a alguns diálogos com materialistas sobre os questionamentos que eles fazem. Ok? Então, esse era o ponto de hoje. Eu espero que vocês mantenham a fé cada vez mais inabalável, utilizando a razão, porque sem a razão a gente não vai entender esse mundo de hoje. Sem os fundamentos do espiritismo, a gente fica perdido no mundo de hoje. E é essa razão que quanto mais a gente fortalecer, mais vai conseguir sustentar nossa fé para poder atravessar essa jornada, essa noite da humanidade que nós estamos atravessando. Ok? Fiquem com Deus. Bom dia.